Café com Solar. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje no nosso quadro Café com Solar, vou estar mostrando aqui uma dica que para muitos pode ser que não use, mas a maioria vai gostar. Por quê? Porque é uma forma de você baratear o teu gasto aqui na energia solar, off-grid, beleza? Tomando nosso cafezinho, eu vou falando aqui com vocês o seguinte. Pessoal, uma estrutura hoje para placa, hoje você gasta em média, se você for colocar 4 placas de 450 watts, você vai colocar aí no Mercado Livre, você vai pagar mais ou menos uns 750 a 800 reais, certo? Na estrutura, para você pôr os 4 painéis. A estrutura que eu vou ensinar você a fazer aqui é muito simples, muito barata. Nossa, mas barata feito um trem. Principalmente comparado ao valor de quase 800 reais que você gasta. E você mesmo pode fazer na sua casa. Isso que é o melhor. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês qual é o material que eu comprei. Esse material são novo, tá? Esse material novo. E eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Existem outras fórmulas. Eu tenho até jeito aí no canal. Tem vídeos no canal mostrando. Fazendo elas com metalon. Eu fiz a estrutura aqui, inclusive a minha estrutura aqui ela inclina, né? Na estação que o sol fica mais longe, eu inclino as placas para o sol, depois volta de novo. Então tem vídeo no canal ensinando isso daí. E tem a instalação antiga, mostrando, feito com... Eu esqueci o nome do outro ferro. Esqueci o nome, vou colocar uma fotinha dele aí. E que é simples também, porém um pouquinho mais complexa. Você precisa entender um pouquinho para mexer, tá? Precisa cortar, fazer as peças com molde de encaixe. Tem alguma série de coisinhas ali que para alguns talvez fica mais difícil. Mas essa aqui qualquer um vai fazer, beleza? Lembrando, eu paguei. Nossa, agora eu não lembro. Acho que foi, eu não lembro se foi 125 cada barra. Eu sei que deu 200 e pouquinho, as duas barras. Tá? Deu 200 e pouquinho. Duas barras de 6 metros de alumínio, tá? Muito mais forte e resistente do que as próprias que vêm para pôr as placas solares. Então, eu pesquisei bastante, fui em vários lugares procurando. Aí achei num lugar que vende essas estruturas em alumínio, esquadrilhas, tudo para vidro de blindex, essas coisas assim. Então, e eu achei uma que eu gostei. Ela é forte e resistente, é mais forte do que a régua de pedreiro e é muito mais forte do que a estrutura própria, aquela estruturinha que você compra para poder pôr as placas solar, beleza? E qual que seria o problema? O problema seria você fazer os encaixes para pôr as placas. Eu tenho um vídeo no canal ensinando como fazer, tá? Para o começo, para o início ali das placas. E dessa forma, com essa régua, ficou muito mais fácil. E aí do jeito que eu vou mostrar para vocês, mais fácil ainda. Vou virar aqui o vídeo e vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Então pessoal, olha o tanto de plaquinha que eu já fiz. Por que eu fiz essas plaquinhas? Essas plaquinhas, elas são isso daqui, ó, de cerca elétrica, tá? É de cerca elétrica. Aí você fala, mas e a medida? Tem uma que é mais fininha, pequenininha. Tem uma mais grossa que é essa e tem uma mais grossa ainda. Deixa eu pegar aqui a medida para vocês, que eu já passo aqui. Ó, 2,5. E aqui tem quase 4. Deixa eu medir aqui, peraí. 5 milímetros. Ó. Beleza? 5 milímetros. Então, essa estrutura aqui, tá? Eu peguei ela, comprei no ferro velho. Isso aqui eu não comprei novo não, porque novo é só a barra fechada, grande. Fui no ferro velho, comprei 4 hastes dessa aqui, comprida, né? Do tamanho da de cerca elétrica. E eu usei só 2 para fazer 16 peças. Como que eu fiz, ó? Eu entortei, prendi ela na morsa, bati para fazer aqui 90 graus, certo? Fiz os 2 furos para poder passar esse parafuso aqui, ó. Esse parafuso aqui é um parafuso brocante. Calheiro usa,
Pessoa que mexe com estrutura de telhado, telha de zinco, essas coisas, tudo isso aqui. É um parafuso que ele já fura o ferro, tá? Com a ponta dele. Coloca aqui a chave na parafusadeira, tá, pessoal? Não é na chave comum, não. E ela vai rodando já fazendo o pré-furo. E além de fazer o pré-furo, ela já fura até o ferro, alumínio e tudo. A única dica que eu dou para vocês é o seguinte: não coloca um torque muito pesado na parafusadeira. Por quê? Porque se ela chegar aqui e a parafusadeira continuar fazendo aquele barulho do torque, ela pode torcer a cabeça aqui, ó, bem no pezinho. No que ela torce a cabeça, qualquer ventinho que forçar a placa assim, a cabeça solta, tá? Esse parafuso é muito resistente, mas na hora do torque você tem que saber colocar o torque. Então eu coloco ali tipo 3, 4 no número da parafusadeira. Furou, quando encostou aqui, só encostou aqui, viu que a borrachinha apertou aqui, prensou, já era, tá feito o serviço. E aí com esse suporte aqui, pessoal, como que vai ficar? Ó? Vai ficar assim, ele é da grossura desse ferro aqui, tá? Desse alumínio. Aqui tem uma barra de 6 metros. Eu cortei tudo em 1,5 m, tá? Tudo em 1,5 m. E nesse serviço em específico que eu vou fazer, eu vou colocar, eu não posso colocar todas as placas junto, que seria o ideal. Mas eu não tenho espaço lá para pôr. Vou ter que pôr uma placa, a outra placa de frente, outra placa do outro lado, outra placa de frente. Então vai ser cada placa unitária, tá? Em cada suporte. Então eu comprei 8 peças dessa aqui, que foi 2 barras, cortei 1,5 m. As pecinhas vai ficar, ó, uma vai ficar assim e a outra vai ficar assim. Beleza? E a placa vai ficar aqui no meio. Por que que eu não fiz um encaixe? Por que que eu não fiz um encaixe? Porque primeiro, eu preferi usar esse que é mais grosso, esse aqui, do que os outros mais finos que dá para fazer um encaixe em casa. Eu já ensinei a fazer. E segundo, lá vai ventar muito, venta muito. Então, para poder ficar reforçado, eu vou parafusar isso daqui, ó, aqui, tá? Ele vai entrar até aqui, vai ficar parafusado, tá vendo aí? E aqui vai parafusar na telha, na própria placa, tá? Na própria placa solar. Aí você fala, mas como que você vai parafusar na própria placa, Valdeci? Isso aqui vai parafusar na própria estrutura da placa. A placa, ela vê 4 centímetros de altura, tá? Essa placa é grande, 4 centímetros de altura. Ela é grossa assim, o vidro é só da parte de cima. Então isso daqui eu vou colocar aqui, vou parafusar, vou colocar na placa. Na verdade primeiro tem que parafusar na placa, né? Aí eu parafuso aqui na placa, pego o outro parafuso aqui na placa, coloco a placa em cima da estrutura e parafuso aqui. Feito assim, a placa não sai do lugar, beleza? Não tem como sair do lugar. Esse aqui não vai estar danificando nada da placa, vai estar só apenas parafusando na estrutura dela, onde é o alumínio. Aqui vai estar parafusado aqui. E esse parafuso brocante comprido, que é o maior que tem, ele vai estar aqui, ó, o tanto que ele passa para cima aqui, ó. Cadê aqui? Ó. Beleza? Olha aí o tanto que ele passa, ó. Como lá é ternite não, é telha de zinco, então eu vou parafusar, vou fazer o furo aqui, vai parafusar do outro lado e vai travar na ferragem. Beleza? Vai travar na ferragem. Então aqui eu tenho duas possibilidades, ou eu trabalho com ela assim, de pé, que é o que eu quero fazer lá, tá? Vai trabalhar assim, ou ela vai ficar deitada, vai ficar mais comprida, caso o parafuso, que esse aqui é o maior mesmo, não tem maior que esse brocante, caso o parafuso faltar um pouquinho para chegar, eu vou parafusar assim, que aí vai diminuir, ó, e é o tanto que vai sobrar aqui para poder pôr, beleza? E ela, tanto ela deitada, quanto ela de pé, ó, essa aqui ela tá dando 5 centímetros, tá? 5 centímetros por 2,5, beleza? Então tanto faz de um lado quanto do outro. Se for aqui vai ficar no meio, normal, a placa em cima. E se for de assim, ela vai ficar aqui certinho, com o mesmo tamanho. Aí você fala assim, mas Valdeci, eu quero colocar várias placas. Quero colocar uma do lado do outro. Então você vai fazer o que? Você vai pegar o início. Ó, deixa eu afastar aqui. Ó, o início você vai colocar aqui, tá? Vai colocar a tua placa e vai parafusar aqui, parafusar na estrutura. A primeira placa tá parafusada. Aí aqui vai ter uma placa, né? E aqui você vai colocar outra placa, não vai? Você vai usar esse mesmo parafuso comprido aqui, tá? Tem um que é um pouquinho menor que esse, se você quiser comprar ele, tá? Você vai ter que medir, né? 4 centímetros do parafuso. Aqui tem mais meio.
Então você vai ter que medir 4,5. O que sobrar aqui, se sobrar para poder chegar na estrutura, beleza. Então um parafuso de 6,5 já daria, tá? Esse aqui é o maior, mas um de 6,5 já daria. O que você vai fazer? Deixa eu catar aqui, ó. Aí você vai pegar as plaquinhas, vai fazer um furo no meio dela, num pedacinho pequenininho. Não precisa ser pedaço grande. Então, por exemplo, tá uma placa daqui. Aqui você parafusa aqui na estrutura. Essa placa que está aqui, o parafuso vai vir aqui por cima. Ó, preste atenção. O parafuso vai vir por cima. Vai pegar aqui no cantinho de uma placa e no cantinho da outra e parafusar nessa estrutura aqui, ó. Ficando assim. Então, essa placa vai estar parafusada na estrutura da sua placa, mais na estrutura do telhado, certo? Essa placa já não vai estar parafusada, ela vai estar parafusada só em cima, pressionando para baixo aqui, nesse ferro aqui, nesse alumínio. Aí a outra placa, a mesma coisa, o tanto de placa que você tiver ligada, você vai colocar tudo desse jeito. E aí a hora que acabar a última placa, você parafusa de novo aqui e nela. Vai ficar tudo alinhadinho, perfeito. Quando eu digo perfeito, pessoal, isso aqui é uma coisa que você pode fazer em casa. Então, às vezes, pode ser que não fique tão preciso. Se você não tiver como fazer todas iguaizinhas, não vai ficar toda 100% igual, tá? Não vai ficar. Nem tem como ficar toda 100% igual. O que tem como fazer é aproximar. Por exemplo, essa aqui eu fiz tudo no molde. O que eu fiz? Eu peguei e bati tudo aqui em casa com a peça. Fiz o furo tudo com praticamente padronizado. Todas elas têm o furo praticamente no mesmo lugar. E é lógico, uma peça ou outra pode ter uma pequena diferença, ó. Olha lá, essa aqui tem uma pequena diferença da outra. Isso não interfere em nada, porque são peças unitárias. Essa parafusa de um lado, a outra parafusa do outro. E não vai pegar sombra em cima da placa, não vai ficar ponta pegando sombra para fazer sombra na placa, não vai ficar nada, vai ficar certinho. Então assim, esse vídeo foi só para mostrar para vocês isso daí, tá? Esse tipo de estrutura. Ou seja, eu paguei 200 e... Ó, eu vou falar 250, mas não deu tudo isso, essa estrutura. Eu tenho que pegar lá o comprovante para poder falar para vocês, eu não lembro. Mas foi acho que 125 cada uma dessa aqui, tá? Então são 125 reais nessa estrutura, que dá para parafusar 2 placas solar, beleza? E se essa estrutura fosse maior, no caso eu não tivesse cortado em 1,5 m, eu colocaria com mais facilidade ainda. Colocaria uma só dessa na ponta, uma na ponta, uma na outra ponta, uma na outra ponta, colocaria uma placa aqui, colocaria as outras placas e a outra placa aqui, parafusaria tudo. Acabou o problema. Se você quiser, você pode fazer assim também. Só que esse aqui já é a estrutura é de cerca elétrica também, mas já é da mais fina. Olha a diferença. Tá? Olha a diferença de uma da outra. Então o que eu fiz? Eu optei por fazer desse jeito, fica muito mais grosso, mais firme, tá? Apertando o parafuso com o torque certo, para a hora que encostar na peça, você só dá uma giradinha e acabou, não precisa apertar muito. Os parafusos não vai quebrar a cabeça e vai ficar tudo certinho. Se fizer assim você tem que fazer um molde, né? Eu tenho um vídeo no canal ensinando, dá para fazer. Só que aí você vai ter que respeitar a altura da tua placa. Se a sua placa é 4 centímetros, dessa parte de baixo até chegar aqui no chão, tem que dar 4 centímetros. Ou 3,8, por exemplo, para ela ficar um pouquinho pressionada. Se ficar um pouquinho maior, sua placa vai ficar aqui, ó. Aí vai ficar com folga. Aí vai ter que ficar cortando um pedacinho de borracha e colocando de baixo para dar pressão. Beleza? Pessoal, então o vídeo de hoje era só isso daí. Era só para mostrar para vocês. Como eu vou colocar 4 placas, então precisei de 16 peças, tá? Que é 2 peças dessa aqui. 4 peças dessa é para uma placa, 4 para outra placa, 4 para outra placa e 4 para outra placa. Se fosse tudo junto, ficaria muito mais fácil, né? Eu precisaria só de 4 dessa aqui, ó. 2 dessa para pôr nas pontas, 2 dessas para pôr no final e os pedacinhos feito assim. Ficaria muito mais fácil. Mas lá não vai ter jeito, vai ter que separar. Então já tá feito aí, beleza? Forte abraço, pessoal. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.